Domingo, 19 de janeiro de 2025, a partir de agora, para todo o estado de Goiás. No comando da Fonte TV, canais 5.1 e 15.1 abertos, e para o Brasil inteiro na Sky, começa mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados. O entrevistado de hoje, um político conservador que compõe, canta e foi o único bolsonarista a favor da reforma tributária. A seguir, o senador do Tocantins, Eduardo Gomes. Ter seu veículo a 50 km por hora é como cair do sexto andar. 98% dos acidentes são fatais. Se a velocidade for 100 km por hora, é como cair de um prédio de 14 andares. E quando a batida é frontal, em menos de um segundo o veículo estará destruído, sem chance para qualquer reação. A colisão de veículos acima de 50 km por hora vai deixar morte ou sequela grave. Muitos pacientes em reabilitação são vítimas do trânsito. Uma irresponsabilidade que muda toda a rotina da família para o resto da vida. Caia na real. Velocidade mata. Respeite as leis de trânsito. Detran, Governo de Goiás. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, mais uma vez agradecidíssimo, e o desejo de um ano novo justo e amoroso é o que quer o meu coração para o nosso lindo povo brasileiro. Bem, brasileiras e brasileiros, o nosso convidado de hoje tem um currículo político irretocável. De menino do Sergipe aos 16 anos para o Tocantins e do Tocantins para o Brasil. Já foi tudo, líder de governo, vereador, 3 mandatos consecutivos como deputado federal, prefeito interino e no Senado Federal, assim como eu, desde 2018. Eduardo Gomes, que prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre assuntos importantíssimos. Prazer todo meu, um abraço a todos e a todas que assistem o Pode Cá. Minha amiga Leila, meu amigo Cajuru. Que te pediu desculpas. Minha grande amiga, que trabalha demais no Senado e está agora numa função importante, mas sabe do respeito, da admiração que eu tenho por ela e pelo Cajuru, e principalmente por esse espaço que, diferente do que as pessoas pensam, é um espaço muito raro em que a gente pode discutir política, conversar com a população de maneira aberta, independente. Então, quero, em primeiro lugar, parabenizar a Rede TV pela iniciativa junto com vocês e me colocar à disposição para bater um papo aqui, conversar sobre o meu estado, sobre o Brasil, sobre o momento que a gente está vivendo político. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar de uma forma mais leve. Eduardo, por que eu vi a mensagem do Caetano Veloso para você? Então vou abrir o Pode Cá Liberados, um talk show diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira, perguntando por que Caetano Veloso, Ivan Lins, Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia estão agradecendo a você. O que você fez para a música brasileira? Bom, recentemente tive a oportunidade de relatar o projeto 2338 de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que é o nosso presidente do Senado e do Congresso Nacional, e que guardou ali uma luta muito antiga nossa pelos direitos autorais, não só de músicos, de escritores, de cineastas, mas principalmente produção jornalística, trabalhos acadêmicos. Vivemos num mundo, Cajuru, hoje absolutamente digital. A inteligência artificial colocou a todos nós e as plataformas morando numa rua só, com 7 bilhões de vizinhos. Então, é uma relação que é nova, ela chega a ser assustadora pela forma como ela toma conta das nossas vidas e é preciso a cada momento aferir essa relação para que as pessoas tenham mantido aquilo que é muito sagrado, que é o seu patrimônio intelectual, a sua produção jornalística, você que já está tanto tempo nessa carreira, mas também a nossa produção cultural. Então, não só os músicos de destaque da música popular brasileira, mas também a música gospel, que, afinal de contas, acaba sendo a escola de canto do brasileiro, são as igrejas, né, todos os movimentos, os instrumentos de sopro, todos. Sim. Quem aprende a tocar nas forças de segurança, guarda municipal, polícia, música sertaneja, que hoje
tem uma qualidade tecnológica e de toda a estrutura. Teve aqui recentemente o Gustavo Lima. Então, assim, o show business do mundo sertanejo é hoje no Brasil um dos melhores do mundo. Então, esse ambiente cultural que não pertence nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro, é um patrimônio brasileiro, é uma indústria brasileira de entretenimento e de cultura, merece nosso respeito. E a gente conseguiu avançar com o seu voto na aprovação do relatório da inteligência artificial, que agora estará na Câmara no primeiro semestre de 2025 e em seguida, de novo, no Senado, sob nossa relatoria, de novo, com seu apoio, para que a gente mantenha essa relação em bom nível aí. Claro. Uma outra coisa importante para você aí que está do outro lado, nosso único patrão, e talvez não saiba e você vai ficar feliz, especialmente você dos tempos dos festivais. Exemplo, Festival da Record. Sim. Você, a senadora Tereza Cristina e eu, nós três, tivemos um jantar com o Ivan Lins, que você se lembra, foi na minha casa. Sim, claro. E nós falamos dessa possibilidade e o presidente Lula está muito entusiasmado, pediu a Margarete Menezes, a ministra da Cultura, para tomar a providência para este terceiro ano, porque era para ser agora no segundo ano, a gente ter a volta dos festivais no Brasil. Precisamos, porque sempre foi um celeiro, né? Um ninho de grandes manifestações culturais, de novas experiências, da revelação de novos talentos. Em cada cidade brasileira tem sempre alguém compondo, preparando um novo repertório. Vivemos, como eu disse antes, tempos de inteligência artificial. As coisas vão se repetir mecanicamente nos chats da vida, mas nada vence o talento. A gente tem certeza que com mais oportunidade nós teremos a revelação de vários talentos, daqueles que fazem a geniosidade da melhor máquina que o mundo tem, que dispõe, que é o ser humano, né? Que pode criar as coisas, inclusive a inteligência artificial. Você falou em instrumento. Que instrumento você toca, senador Eduardo Gomes? Toco muito mal violão, mas sou um letrista razoável, faço melodia, Eu sei. faço os meus Eu sou próprios letrista, mas jingles. você é melhor do que eu. Gostamos muito de música. A nossa família toda é muito ligada à cultura. Meu pai foi um militante muito forte da área cultural. Todo o complexo cultural da cidade de Palmas, o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, leva o nome dele. Olha. Então, a gente tem um carinho muito grande pela cultura brasileira e entende que isso convive com qualquer atuação política. A gente precisa pensar na nossa identidade, no que registra a nossa história, e a música tem sido esse instrumento. Antes de entrar na política, com os assuntos factuais, evidentemente, uma surpresa para você, uma pegadinha. Opa! O Ivan Lins te elogiou, te mandou um abraço, mas falou assim, Cajuru, você vai entrevistá-lo? Vou. Então pede para ele tocar ou cantar da música que eu amo, Vitoriosa. Quero sua risada mais gostosa. Esse seu jeito de mostrar, de achar que a vida pode ser maravilhosa. É claro que eu vou usar o recurso técnico, nós vamos editar isso aqui para parecer uma maravilha. Mas um abraço a Ivan Lins, a toda a parceria dele com o Vitor Martins. Isso. Eu falei para ele que você tem outra que você gosta. Eu gosto. Aquela aqui é o meu país. O povo chorou no Teatro de Brasília, o povo começou a chorar quando ele cantou especial, Aqui é o Meu País. Com várias músicas, com várias trilhas, e principalmente o que ele nem precisava fazer, porque tem fama internacional, né? Mas o importante do Ivan Lins é a militância cultural dele, que é muito forte, a possibilidade que ele tem de crescer na música sempre com extrema qualidade. A qualidade musical do Ivan Lins é reconhecida internacionalmente. Ele talvez se iguale ali com a bossa nova na avaliação da obra dele com relação à receptividade que tem a música do Ivan Lins no mundo inteiro. Ele é respeitado no mundo inteiro, é verdade. Bom, vamos para a política. Não tem como começar sem ter a sua opinião. Aqui já vieram Humberto Costa e Oriovisto Guimarães. Oriovisto contra, Humberto a favor. Reforma tributária. Qual é a opinião do senador do Tocantins, Eduardo Gomes, que foi líder do governo do Bolsonaro, que já teve todas as posições de poder no Brasil? Bom, primeiro, meu respeito ao governo pelas iniciativas. É importante que o governo busque saída para os momentos que nós estamos vivendo, entre eles um momento de decisão econômica muito forte, o mundo todo sob pressão, o dólar aumentando, a população apreensiva. Eu fui o único parlamentar do PL que, na
na votação da PEC, votou a favor da reforma tributária, Sim. porque a minha tese sempre foi a seguinte, Cajuru, a reforma não é a melhor reforma do mundo, mas ela é melhor do que o sistema atual. Só que na soma das concessões, eu estou muito apreensivo, porque eu temo que na velocidade que está sendo votada a reforma, a gente não tenha uma possibilidade de rodar o modelo, de fazer com que o modelo seja aferido. Eu ainda acho que nós vamos ter uma reforma tributária em salto triplo. Ela é uma reforma que logo, logo vai ter que ser revista. Os próximos governos, independente da questão política, terão que rever. Talvez não seja tão consistente como foi no nosso caso, no seu caso, que votamos a reforma da Previdência, votamos a reforma à independência do Banco Central e outras medidas que são mais perenes. Então, acho que a gente deve fazer isso com muita tranquilidade, não é um campo de batalha em cima disso, mas a população está muito apreensiva, é um momento de muita expectativa. Eu espero que o governo, há uma parte grande da oposição que sempre teve a responsabilidade de entender que há um momento para avaliar o modelo do governo que foi eleito e a gente deve fazer isso com respeito, com a participação tecnicamente propositiva, quando se pode fazer isso, deixando votar. Afinal de contas, isso aconteceu também no governo passado, quando eu tive a oportunidade, dada pelo presidente Bolsonaro, de ser líder 3 anos e 3 meses do seu governo no Congresso Nacional. E tive várias oportunidades importantes para a população, o seu apoio, o apoio dos hoje parlamentares do Partido dos Trabalhadores. A política, 4 anos é um ciclo, se você for observar bem, absolutamente curto. Então, a gente precisa criar uma faixa de convivência. Eu acho que esse fato de você ter eleição de 2 em 2 anos pressiona muito a razão da política, mas isso é um assunto para a gente discutir no projeto que o Marcelo Castro está apresentando. Vai ser o relator da PEC Cajuru. A PEC Cajuru, que fala do fim da reeleição, de uma série de evoluções. Que você é a favor? Eu sou a favor. Até agora eu não entrevistei ninguém contra. Não, eu sou a favor. Pelo jeito, eu acho que passa essa minha PEC. Eu não tenho a menor dúvida. Para você que não sabe, é o fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes a partir de 2030. Sim. E as eleições, ao invés de 2 em 2 anos, elas seriam a cada 5 anos de vereador a presidente. Fechando um ciclo, porque se você for perceber a pressão que existe, independente do governo, todo governo toma posse e no dia seguinte alguém do governo já começa a trabalhar reeleição. E nem sempre está certo, nem sempre ajuda. Então, é uma coisa que a gente precisa definir. Eu acredito que em outras democracias o prazo é esse. A gente também deve pensar o fato de você ter direito a só uma reeleição, ou seja, nós vamos modernizar para as próximas gerações, com a sua PEC, a relação política, que precisa ser esclarecida. E até na questão de disponibilidade daqueles que querem participar da política, se você faz um ciclo completo sem reeleição, você abre uma coisa muito importante, que é a oportunidade. E também deixa, só para concluir, né, aquela questão da política visceral, que já dizia Ulisses Guimarães, que você entra na política pelos amigos e vai ficando pelos inimigos. Essa é boa, essa é ótima. Eduardo, e o relator Marcelo Castro, não sei se ele comentou isso contigo, ele fez uma observação muito interessante aqui quando foi nosso entrevistado, que o mandato passando de 4 para 5 anos vai fazer com que o presidente, o governador, o prefeito, quando ele começa a gestão dele, ele priorizar a escolha de técnico e não de político, já pensando na outra eleição, na reeleição, para ter um político com voto. Concordo plenamente, e o que acontece com essa possibilidade é que o plano de governo, ele caberá em si. Então, você vai ter um plano de governo para a eleição e você terá um tempo específico para realizar esse plano de governo, de 5 anos. Então, em 5 anos, você precisa ter começo, meio e fim naquilo que você promete, naquilo que você realiza através das informações que tem sobre recursos, possibilidades. Então, é importante que a gente ganhe essa estabilidade. O Brasil, é uma democracia jovem, é um país jovem, mas é um país que já está envelhecendo. A gente já está tendo um volume de eleitores de média idade. Essa é uma área que eu trabalho muito lá no estado de Tocantins, que é com a terceira idade. A gente já entende hoje que já existe o brasileiro que vai viver 110 anos, 120, já está convivendo conosco aqui. Então, as pessoas vão ganhar mais longevidade e elas vão saber que qualidade de vida não necessariamente está atrelada aos seus desafios. Então, quem vai para a política
precisa saber, é bom que saiba o dia que entra e o dia que vai sair. Que envelhece, hein? Muito. Hein? Cajuru não tinha um cabelo branco. Está pintando tem um tempão já. Não, eu só pinto aqui embaixo. Desde o tempo do SBT, e o Silvio falava assim, Cajuru, você não precisa fazer nem maquiagem. Vai pintar um patrocinador forte aí com essa informação. Senador Eduardo Gomes, do Tocantins, conversando conosco aqui em mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados. E lembrando que no mundo inteiro você pode nos ver pelos aplicativos Smart TVs, LG, Samsung, iOS, Android, no comando da Sul TV. Estamos em todos os canais abertos do país, em todos os canais fechados do país, NET, Claro, Sky, e evidentemente nas redes sociais, nas quais agradecemos as suas participações, os seus comentários e também toda a imprensa brasileira que repercute as nossas entrevistas em função de declarações importantes. E tendo um convidado qualificado como você, senador Eduardo Gomes, eu não posso deixar de perguntar em relação à economia brasileira, o que você hoje elogia em Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o que você o critica? Bom, o elogio, que é um elogio do fato dele ter retomado o que ocorria no Congresso Nacional, de uma preleção, uma espécie de preleção, uma discussão sobre os assuntos que estão sendo votados e discutidos no Congresso. Isso não quer dizer exatamente que quando a gente vai buscar as informações na parte técnica do Ministério, que as informações estejam absolutamente exatas. Ninguém quer também precisão milimétrica, mas, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação de reforma. Essa é uma coragem do ministro de colocar a reforma. Como eu disse, em alguns temas eu tenho colaborado com o governo, acho importante, não só eu, mas toda a oposição. Mesmo sendo de oposição. E a oposição também, o próprio líder Rogério Marinho, o líder Carlos Portinho, em vários pontos aí, nessa questão das SAFs, uma série de votações importantes, a oposição se uniu ao governo para manter um ambiente de investimento. Na hora da discussão, por exemplo, da reforma tributária, nós tivemos ali uma complicação entre a relação Senado e Câmara. Não é possível que no sistema bicameral a gente tenha no Congresso Nacional um bote descontrolado, um rema para frente, outro rema para trás. Mesmo que pensem diferente, a gente precisa ir numa direção só. Então, eu até faço uma brincadeira, que é uma brincadeira com todo o respeito que tenho aos técnicos do Ministério da Fazenda, mas com relação à questão da reforma tributária, ainda bem que eles não mexem com remédio ou com bomba, ou com alguma coisa que precise de precisão, porque erram muitos números. Nós estamos vivendo um momento delicado, já avisei ao governo, acho muito complicada essa questão de não colocar equiparado os impostos de saneamento com saúde, porque em qualquer lugar do mundo, sim, saneamento é saúde e ponto. Evidente. O Senado aprovou por unanimidade. A Câmara está querendo retirar. Isso é um prejuízo muito grande, porque tudo que você deixa de investir em saneamento acaba sendo cobrado 3, 4 vezes maior no sistema de saúde. Então, o Brasil precisa entender que a gente já passou do tempo de estar discutindo saneamento básico e investimento na saúde das pessoas. E uma tributação maior vai fazer com que a tarifa aumente, e se a tarifa aumenta, diminui o investimento. E, nesse caso, é uma crítica que eu faço construtiva, porque todas as vezes que tive a oportunidade, isso eu preciso reconhecer, que tive a oportunidade ou a necessidade de discutir com o ministro Fernando Haddad alguma benfeitoria, alguma adequação, houve uma abertura dele, do Dário Gurigan, seu secretário, dos assessores do Ministério. Isso é importante. Dificilmente, no Congresso Nacional, mesmo o tempo correndo muito rápido, muitas coisas que estão acontecendo hoje, como, por exemplo, o PIX, nós discutimos lá atrás, Cajuru discutiu lá atrás, junto com a Leila, lá junto com os senadores, num momento de muita necessidade, era preciso dar acesso bancário a milhões de brasileiros. Exato. Foi a primeira vez que essas pessoas tiveram conta no seu celular. Então, existem medidas que não são de governos, são medidas de Estado. Então, muita coisa a gente tem que prestar atenção agora, que independente do ministro Haddad, elas terão um efeito rápido aí no Brasil. Então, a relação, ela precisa, primeiro, antes de tudo, ser uma relação republicana, tranquila e de respeito. Está aí um lugar que briga não funciona nada, é em estrutura econômica, segurança pública, uma série de medidas que o brasileiro está precisando, independente de quem esteja no governo. Nos meus 50 anos de carreira nacional na televisão do nosso país, eu aprendi na Rede TV, com a Marília Gabriela, eu fazia o esporte e ela fazia as entrevistas,
nos 2 anos que eu fiquei na Rede TV, foi a Rede TV que me retornou ao mundo nacional da televisão, que eu, em 86, comecei no SBT, em rede nacional, e eu me lembro que a Marília falava, Cajuru, presta atenção na resposta do entrevistado e esquece pergunta já decorada na sua cabeça. E eu nunca mais esqueci isso. Depois, Jô Soares me falou a mesma coisa. No meio dessa sua resposta, tem uma pergunta muito importante, porque, para quem não sabe, nos bastidores do Congresso Nacional, aquela famosa frase, o rádio peão, né, os funcionários falam que a diferença no Congresso Nacional é que a Câmara é a rodoviária e o Senado é o aeroporto. Qual é a diferença hoje para você entre a Câmara e o Senado, que tanta gente no Brasil reclama? Bom, eu vou usar uma expressão que eu já usava na época da liderança do governo, tentando manter o bom humor e as comparações, e a Rede TV tem um monte de programa interessante de culinária, eu acho que a questão é gourmet. Sempre brinquei com o presidente Arthur Lira por isso. E fui deputado federal 3 vezes, por isso tenho um respeito muito grande pela Câmara dos Deputados, mas eu acho que é gourmet. Na Câmara é frito, no Senado é assado. Eu acho que tem um tempo diferente para você responder as demandas, e é natural, é bom que seja assim, mas passando uma visão mais interessante ao telespectador, o que é real é que o Goiás, Tocantins, Amapá, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma coisa em comum, que são 3 representantes na Casa Alta, que é o Senado Federal. Por quê? Porque os assuntos federativos, os assuntos dos estados, são decididos pelo Senado. E a população brasileira que faz o seu voto por classificação de maneira universal, elegendo os mais votados com o número proporcional à população, compõe a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. É por isso a simbologia do sistema bicameral. Está precisando o Congresso Nacional inteiro de muita humildade, de cidadania, para que a gente reveja, talvez o ano de 25 seja um ano especial para isso. Sim. A gente precisa redefinir os papéis. Os papéis foram se misturando, cada um tem a sua importância, a Câmara é tão fundamental quanto o Senado. Agora, acontece que a composição, matematicamente, ela já é vista pelo Constituinte, sim, no equilíbrio dos estados. A única, economicamente, territorialmente e populacionalmente, tem uma hora que Goiás, Tocantins, Rondônia é igual a São Paulo, é igual ao Rio de Janeiro, é igual a Minas Gerais, é igual a Bahia. É no Senado. No Senado, todo mundo senta com 3 votos na mesa. É por isso aí eu acho que a gente foi perdendo durante o tempo e é preciso recuperar rapidamente para destacar o papel do Senado, mas principalmente para restabelecer o papel fundamental da Câmara, que é uma caixa de ressonância pelo número de votos e pela quantidade de parlamentares por Estado, assim como previu o Constituinte. Está aí uma coisa que a gente precisa sentar para arrumar esse jogo. Eu concordo plenamente contigo. Bem, nós vamos ter agora, dia 1º de fevereiro, e o Brasil inteiro preocupado, as eleições para a presidência da Câmara, para mais 2 anos, e também no Senado. Sim. No Senado, o seu partido, o partido do Bolsonaro, o partido PL, já definiu mesmo, vai apoiar Davi Alcolumbre? Já definiu, vai apoiar o Davi Alcolumbre, que reuniu, acho que dentre os partidos que fazem parte da base do governo, da União Brasil, definiu uma posição de indicação. Já teve a oportunidade de presidir o Senado num momento crítico, foi praticamente o Davi Alcolumbre, não sei se você lembra, mas ele foi o primeiro parlamentar, acho que do mundo a pegar Covid. Então, foi um momento muito difícil, a gente trabalhava numa sala, sim, quantas vezes, até com mais restrição, até de saúde, você teve que ir lá, a gente trabalhava praticamente no bunker, né? E ele conseguiu boa aceitação e agora volta, tudo indica, né, que mantidas as condições atuais, e volta à presidência do Senado. E você será o vice? O meu partido terá a indicação do vice, eu tenho conversado com meus colegas, Isso que vai ser interessante, né? Algo bem democrático que nunca aconteceu, né? A gente precisa recuperar também essa questão da proporcionalidade, com os partidos tendo cada um o seu assento nas comissões, em conjunto aí, União Brasil, PSD, Partido dos Trabalhadores, MDB, PSB. O Brasil tem afunilado a questão partidária. É importante esse processo de evolução
e que vai selecionando pela medida mais democrática que existe, que é o voto. Quem está dizendo do PL, do PSB, agora é o eleitor, ele dá o número de votos para você ter a proporcionalidade. Então, acho que essa retomada é um dos benefícios da eleição do senador Davi, que a gente aguarda e que espera que dê tudo certo no dia 1º de fevereiro. E entende também que na Câmara dos Deputados há também um trabalho muito interessante feito pelas lideranças, inclusive com o PL participando também da mesa, da eleição, provável eleição aí quase que definida do deputado Hugo Mota, que é um deputado jovem, mas Sim. experiente, paciente, tranquilo, sereno nas negociações. Não é Acho que o senhor tem um rancoroso. momento bom. Não é rancoroso. É um jovem Porque o que Arthur tem Lira é uma aberta rancoroso. experiência. O Arthur Lira guarda rancor no freezer, como dizia Leonel Brizola. O presidente Arthur, eu sempre tive Eu estou dizendo que eu não gosto dele, pronto, acabou. eu sempre tive uma relação boa com ele, ele tem uma maneira diferente. Né? Conseguiu esses mandatos com esse estilo, mas também preparou suficientemente bem a base para que chegassem nesse resultado agora do Hugo Mota. Eu acredito num tempo... Esse ajuste que é preciso entre Senado e Câmara, ele é fundamental para a população brasileira e para os próximos mandatos. Sem nenhuma dúvida. Bom, eu aqui até mudei a forma de estar sentado aqui. Por quê? Eu vou entrar num assunto delicado contigo. E com você aí do outro lado, que eu gostaria que opinasse e ficasse à vontade. É a você que a gente tem que dar a nossa principal satisfação. Você conviveu um bom tempo com Jair Bolsonaro. Sim. E eu convivi com ele também um razoável tempo. Tivemos apenas um desentendimento. Ele me atendia todo dia no telefone, na primeira chamada. Você sabe que o Lula não tem celular, né? O Lula não usa celular. Não sabia. O Lula Ele vive bem com ele. só ajudante de ordens. Já o Bolsonaro não, ele ficava com o celular 24 horas, direto. Bom, eu quero dizer para você, em nome da minha mãe, que eu jamais quero acreditar que seja verdade o que muita gente vem falando comigo, inclusive senadores bolsonaristas, que leram todo o material de provas da Polícia Federal e que acham o seguinte, que eu juro, aqui não tem como a gente não falar que o presidente Bolsonaro sabia de tudo, do golpe e principalmente de mandar matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Você, com toda a convivência com o Bolsonaro, você acredita que isso pode ter passado na cabeça desses caras mesmo? Dos militares e do presidente? Além de não acreditar, porque nós estamos falando do presidente Bolsonaro. Isso. Nós estamos falando do staff ou de quem fez política de maneira radical, nós estamos falando do presidente Bolsonaro. Como cidadão, tudo que eu identifico naquilo que eu pude ler é que o Bolsonaro sai desse processo como o único brasileiro que tinha capacidade de estimular um golpe que foi contra o tempo inteiro. E com relação ao atentado à vida de quem quer que seja, eu vou sair daqui do programa com uma verdade. A verdade é que dessas pessoas todas, quem eu vi sofrendo risco de vida foi Jair Messias Bolsonaro. Quem eu vi levando a facada, que o Brasil inteiro viu, foi Jair Messias Bolsonaro. Então, fui líder do Bolsonaro 3 anos e 3 meses no Congresso Nacional, convivendo com parlamentares de todos os partidos. A gente precisa definir que a questão factual do processo, quem fez o quê, o sistema judiciário, o sistema de defesa, de acusação, ele deve ser estabelecido no tempo da justiça e isso vai deixar as coisas muito claras. Eu tenho convicção que, como líder do governo, com acesso a um certo nível de decisões, nunca me passou nem perto qualquer coisa que não fosse entregar ao governo como foi entregue. O presidente Bolsonaro, antes de ir para os Estados Unidos, deu posse aos ministros militares indicados pelo presidente Lula, e esses ministros estavam já empossados no dia 8 de janeiro e antes da diplomação. Então, o que a gente espera é que tudo seja esclarecido, mas o tempo inteiro, até nas conversas que a imprensa vaza, dos inquéritos sigilosos, essas conversas mostram a negativa e qualquer tipo de vinculação do presidente, pelo contrário, com o presidente desestimulando qualquer coisa que não fosse dentro da regra da lei, que é as eleições em algum tempo passarão por aferição, os sistemas se modernizarão,
nós vamos parar de discutir uma eleição episódica e vamos começar a discutir a eleição como um todo. Então, sinceramente, de tudo que eu vi um presidente preocupado com o processo eleitoral, preocupado com o Brasil, e vi um presidente sair da presidência, ficar na rua o tempo inteiro, com a aceitação popular que tem. Vi um presidente que a todo dia ele é, de alguma maneira, atacado, mas vi também um Brasil diferente. Hoje o Brasil, você que é um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, resistente, desde os tempos em que a influência era muito grande para destruir qualquer pessoa, você virou senador da República, né, com seu mérito. Você sabe que hoje quem é o maior editor jornalístico do Brasil é o cidadão. Ele pega o celular dele, vê as notícias que circulam durante o dia e escolhe ali o seu jornal. Então, vivemos um momento em que a gente precisa de clareza, oportunidade de defesa, todos têm, como o presidente Lula teve, conseguiu a anulação dos processos. Então, nós vivemos uma vida hoje no Brasil com dois grandes líderes populares, né, que já tiveram experiências, e eles vivem na mesma época. Então, é natural que a política seja absolutamente disputada e acirrada. E o mundo está assim, né? O Brasil está cheio de especialistas em fatos inéditos. Exato. As pessoas comentam as coisas como se já tivesse acontecido. Nunca aconteceu de um cidadão americano perder uma eleição para presidente dos Estados Unidos e voltar. E é o que a gente vai ver a partir do dia 20 de janeiro com Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Então, tudo é muito precipitado. O que a gente precisa garantir como parlamentar, e o brasileiro quer, eu tenho certeza absoluta, é que as coisas sejam claras, os ritos sejam obedecidos, que o brasileiro continue tendo capacidade de brigar, de se indignar, mas que tenha liberdade de expressão. Então, assim, é uma luta. Para quem quer ver a democracia fortalecida, é ruim quando um país discute democracia como se todos os caminhos fossem o fim dela. É melhor que a gente continuasse brigando e o fim fosse o estabelecimento permanente da democracia. Quem tem voto leva, quem não tem vai para casa, busca voto para buscar o mandato. Os Estados Unidos acabam de dar esse exemplo para a gente, mesmo com tanta conturbação, mas como a maior democracia do mundo. Esse é um assunto muito polêmico, então, Claro. para fechá-lo, eu humildemente queria pedir um conselho a você. Nas minhas rodas de jantares, quando esse assunto é tocado, as pessoas perguntam, sejam mulheres, sejam homens, e falam assim, Cajuru, por que você não acredita que o Bolsonaro seria capaz de mandar matar o Lula, mandar matar o Alckmin? Gente, eu não consigo, eu convivi com ele, é difícil para aceitar. Aí, esses dias, veio um e falou assim para mim, Cajuru, você se lembra de 1999? Eu falei, sim, me lembro. Daquela declaração do Bolsonaro? Sim. Bolsonaro declarou o seguinte, que o Brasil não tinha solução, que a única solução no Brasil era morrer umas 30 mil pessoas, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Aí perguntaram para ele, mas e os inocentes? Ele falou assim, em toda guerra, inocentes morrem. Essa é a única solução que o país tem. Que conselho que você me daria quando uma pessoa faz essa colocação e me deixa numa saia justa? Bom, a única informação que eu posso dar é que o Bolsonaro foi presidente do Brasil durante 4 anos, com plenos poderes, constituído, com um ministério trabalhando para todas as regiões do Brasil, saindo de um processo evidente, público, de tentativa de assassinato contra a própria vida dele, e não fez um gesto, não processou um jornal, não fez nenhum tipo de espécie de abertura para controle de mídia, aceitou todas as críticas o tempo inteiro, e isso tem deixado um registro muito forte de que ele sabe conviver com as diferenças. As declarações que ele deu durante o período de deputado federal, das quais ele já explicou que era uma guerra que ele enfrentava, não são muito diferentes das declarações que a gente ouviu a vida inteira de vários políticos de esquerda, de direita, na sua luta para ganhar notoriedade. A gente já teve, eu já vi gente jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro. Outros disseram que vão matar a família inteira. É verdade. Então, eu acho que isso bom senso... não é para rir, é para chorar. Bom senso cabe em todo lugar. O importante é que ele teve plenos poderes, enfrentou as dificuldades de origem ambiental, com aquela
aquela questão da poluição das praias, depois pandemia, depois uma série de dificuldades, e disputou a presidência num sistema que foi um empate técnico. E 2 anos depois, né, 2 anos, 24 meses, apanhando dia, noite e madrugada, não há uma cidade que eu conheça no Brasil onde o presidente Bolsonaro não vá pessoalmente e seja bem recebido. Então, assim, os excessos de parte a parte, a situação instável do Brasil sobre essa nova política que chega no celular da gente, que chega na casa da gente, que desune as pessoas, ela não tem uma origem unilateral. Ela é um ambiente que a gente vai ter que aprender a conviver com rede social, com tudo, e voltar a ter a mesma civilidade que a gente tinha quando sabia quando se excedia. Então, hoje nós temos no Brasil um processo eleitoral que não é mais exclusivo dos políticos. O Cajuru sempre foi um político polêmico, mas hoje eu acho que, dependendo do almoço que ele tiver em Goiânia, a polêmica é maior do que ele fica em segundo lugar. Então, o povo está muito estressado, né? E felizmente está tendo as informações. Então, assim, você veja, com toda essa dificuldade, os problemas recentes não deixaram que a população tivesse conhecimento, por exemplo, de que o PL saiu de 5º partido mais votado do Brasil para o 1º lugar, com folga para o 2º, e sem disputar a eleição em São Paulo, porque o candidato de São Paulo é do MDB, não era do PL. Então, assim, a população ela tem uma movimentação diária de autoinformação interessante. Todos os dias eu vejo de todas as emissoras brasileiras, da Rede TV, das outras emissoras, como presidente da Comissão de Comunicação do Senado, eu tenho acesso direto a notícias e como as pessoas vão montando o seu próprio jornal. Nós somos numa geração em que você tinha uma linha editorial, uma disputa de audiência e aquela notícia era a verdade do dia. Sim. Hoje as pessoas fazem a sua verdade do dia. E dependendo do volume, dependendo do entendimento, nós passamos, então, a sofrer um resultado social direto, objetivo, de quem acha que o bom senso é que a gente diminua as brigas e vá direto para os grandes desafios do país, que é crescer e gerar emprego. Temos várias crises. Por isso que nos Estados Unidos houve aquela questão da prioridade de agenda, se é agenda de costume, se não é. E o brasileiro tem a sua própria agenda. O brasileiro está querendo entender como é que ele vai buscar agora as novas relações de emprego, que é a última coisa que eu vou falar aqui, Cajuru, que é importante. Em alguns países, o cidadão hoje tem um número maior de empregos e trabalha menos, e ganha mais. Sim. Então, não é estranho quando você chega... Para mim, foi uma grande surpresa, quando no começo do governo do presidente Lula, a festa do trabalhador em São Paulo teve 1.500 pessoas. Ninguém imaginava isso, nem o próprio presidente, que deu uma bronca em todo mundo. É verdade. Então, o cidadão, ele quer um novo tipo de emprego, ele quer uma nova garantia. A saúde passou a ser uma coisa prioritária no mundo, mas a tecnologia veio para fazer uma nova escala de saúde. A telemedicina vai ajudar muito. Então, assim, são grandes desafios. Nós estamos fazendo a nossa parte por essa breve passagem que nós estamos tendo no Senado, né, que eu tenho certeza que a população vai julgar em 2026, mas a gente precisa entender que mais importante do que a energia que a gente desperdiça nessa briga de para ou ímpar é voltar a pensar um pouco no planejamento dos próximos mandatos. A gente só está pensando na primeira eleição, que vai vir agora próximo, e não está pensando no que o Brasil precisa conquistar de identidade. O brasileiro é ordeiro, é inventivo, o Brasil realmente é uma potência na área do agronegócio sustentável. A gente precisa saber cobrar mais a nossa política de preservação. Então, são outros desafios que a gente precisa enfrentar juntos. Na hora da eleição, cada um vota em quem quiser. Eu, assim, rapidamente, o imortal jornalista, que você se lembra, com certeza, o Paulo Francis, ele adorava uma frase minha, ele falava que a Cajuru é melhor. E eu brinquei na tribuna várias vezes no governo Bolsonaro, e que serve para mim, para os líderes, especialmente para os presidentes, não só do Brasil, do mundo inteiro. Ouça mais pessoas, tenha a capacidade de ser um bom ouvinte, e antes de fazer um pronunciamento, pense, porque aí vem a frase minha, qual que é? Antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Sim. Porque às vezes você fala uma bobagem e aí
as pessoas vão interpretar qualquer decisão sua, não é isso? Sim, claro. Qualquer denúncia contra você, Sim. baseando-se naquela frase em que você foi infeliz. Sim, concordo. Isso acontece com todos, você concorda? Concordo plenamente. Acho que nos últimos 15 anos, inclusive com a passagem do presidente Bolsonaro pela presidência, muita coisa teve uma acomodação democrática serena, importante. Eu vou dar um dado só, que é importante. A reforma agrária é um tema muito forte Sim. há muitos anos. O presidente Bolsonaro não fez propaganda disso, mas deu mais de 500 mil títulos de terra. Então, não é uma coincidência que nós não tivemos nenhuma invasão, nenhuma operação da Polícia Federal no INCRA, nenhuma greve de funcionário do INCRA, e aquele cidadão que, na maneira legítima, como ele chegou no campo, que recebeu a sua parcela de terra e recebeu o seu título, ele não foi mais para a reunião, ele foi no banco buscar dinheiro para trabalhar. Então, os sistemas de pressão social, eles existem para acabar. O objetivo dos movimentos que querem reivindicações importantes, se for levar ao pé da letra, o importante é que um dia acabe. Então, vai ser uma maravilha o dia que a gente não precisar mais dar auxílio social, porque todo mundo resolveu o seu problema. Então, sempre chama atenção as movimentações técnicas que perdem a sensibilidade. Eu sei da sua luta, eu sei da luta da senadora Leila, eu sei da luta de um grupo de senadores que está desesperado com a possibilidade do BPC acabar com o rendimento de pessoas autistas ou neurodivergentes. Então, assim, tem coisa que nem o governo está autorizado a pensar. A gente precisa resolver. Então, acho que a democracia prevalecerá. Importante é que a gente tenha essa civilidade, que o bom humor volte à política, Claro. que a gente volte a ter as brigas políticas com a sátira, com a brincadeira. Isso. Então, o mundo está ficando muito chato. Você fica na televisão, às vezes, esperando 2, 3 dias para achar uma comédia, até você recorrer a um filme antigo, porque hoje não se pode mais ter o lazer que tinha antes. A população está muito esgarçada. O estresse está num nível muito alto. Tem toda a razão. Bem, o Pode Cá Liberados, você já sabe, já se acostumou, só tem um, e é o menor intervalo da televisão brasileira. E na volta eu tenho muito ainda a comentar e a questionar este homem público raríssimo de Sergipe, como eu disse, para o Tocantins, onde lá chegou aos 16 anos de idade. Tem a prisão do ex-governador, que eu não tenho como não tocar nesse assunto contigo, lá do Tocantins. E também vou deixar uma pergunta para nossa volta. Quando, às vezes, até um hoje bolsonarista, mas que antes do Bolsonaro, dava declarações, e vários, chamando Lula de animal político, você, como um bolsonarista, como um homem do PL, porém, sem ser um opositor agressivo, pelo contrário, né? Você é brasileiro, eu te admiro por isso, você é patriota, você não vota contra o Brasil, né? Você não é opositor ao teu país, isso que é o mais importante. Mas o bolsonarista, ele fica irritado quando alguém faz um elogio desse, que o Lula, quer queira, quer não, é um animal político? Voltamos já. Dá pra ver quando a semente nasce e faz florescer. É o fruto do trabalho que faz crescer. Meu Goiás é muito mais do que a nossa terra traz. É gente, a nossa riqueza e tudo que a gente faz é por você. Por você, meu Goiás, meu país. Tudo que a gente já construiu, vamos juntos fazer muito mais. Com você a gente faz o estado número 1 do Brasil. Goiás, meu país. Número 1 do Brasil. Pra você, com você. Número 1 do Brasil. Goiás, meu país. Goiás, o estado número 1 do Brasil. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões, o Pode Cá Liberados pelos aplicativos Smart TVs, do comando da Sul TV, em todos os canais abertos e fechados e, evidentemente, nas redes sociais. Essa é a última parte do programa, porque, infelizmente, televisão é tempo e eu deixo a escolha para ti.
responder primeiro sobre a prisão do ex-governador do Tocantins e depois sobre a frase dita até por bolsonaristas já, que Lula é um animal político. Bom, primeiro vou responder sobre o meu estado, porque o assunto é grave, é uma prisão de um ex-governador. O estado do Tocantins tem 36 anos, nós já tivemos outros problemas com ex-governadores. É curioso como existe também uma espécie de modalidade política, é como se o Tocantins tivesse o PTG, que é o Partido do Tira Governador. Existe em vários momentos, não estou culpando nem um lado nem o outro, mas existe essa prática permanente de denúncias e tudo, o que é importante para a fiscalização. Mas lá nós já tivemos 3 problemas de governadores cassados e, recentemente, tivemos até uma decisão, já de alguns anos depois, se eu não me engano, mais de 15 anos depois, declarando o ex-governador Marcelo Miranda inocente das acusações que sofreu. Ele que é uma figura conhecida em Goiás, no Tocantins, foi 3 vezes governador do estado. Então, o que a gente pede é que a justiça tenha o seu tempo. As acusações do governador Carles são acusações de obstrução da justiça. O que a gente espera é que esse processo tenha a resposta dos advogados e do próprio governador Carles, que foi eleito no primeiro turno, que fez 2 mandatos, porque um muito curto, era um mandato tampão já de outro governador cassado. Então, que a gente tenha essa apuração o mais célere possível. Como eu não conheço o processo, que a gente aguarde com o tempo devido às respostas dele. Agora, é lamentável porque é um estado novo. Nós temos lá agora o governador Wanderley Barbosa. Existe a mesma pressão, a mesma confusão de oposição, embora o governo do governador Wanderley Barbosa tenha índices altos de popularidade, o estado tenha conseguido índices históricos de crescimento. De aprovação. Nesse momento agora. O estado do Tocantins, um número a grosso modo, fazia parte do estado de Goiás e correspondia a 17%, 18% da economia de Goiás. Sim. Se fizéssemos de novo essa junção, o estado teria mais de 40% da economia de Goiás, porque Goiás cresceu e o Tocantins cresceu. Ali foi uma divisão para crescer. Sim. Então, isso é importante que a gente leve, eu só lamento, mas acho que a tempo nós teremos essa resposta, é um fato, e a gente precisa dar tempo à defesa para que essas coisas aconteçam. Lula é um animal político ou isso é uma balela? Eu vou contar uma história real. Como líder do governo Bolsonaro... É a primeira vez que você vai contar? É a primeira vez que essa eu vou história? Contar. Eu estive num evento em São Paulo, promovido pela Esfera, lá do João Camargo, e na época eu era líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. E comecei a minha fala dizendo que o Brasil tem 2 fenômenos populares, o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, 2 grandes políticos. Evidente que o jornalista, na época, de um blog que era contra o Bolsonaro e contra a minha estabilidade como líder, colocou só a manchete, o líder do governo elogia Lula. Bom, não precisa inventar a roda para dizer que o presidente Lula tem uma história de luta, né, conhecida por todo o povo brasileiro, está fazendo o seu 3º mandato. Não, e maior do que o do Bolsonaro. Está fazendo o seu terceiro mandato, e né? participou das 2 eleições. Terceiro não, quinto. E participou das que 2 eleições. Os dois da Dilma, é ele que ganhou, né? Agora, não aí eu vou contar também as questões inéditas do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, na história recente do Brasil, passando por Fernando Henrique, presidente José Sarney, presidente Temer, Dilma, presidente Lula, todos os presidentes, o presidente Bolsonaro foi o que teve a maior ênfase, o maior êxito de assessores diretos eleitos no voto. Nós temos lá Rogério Marinho, Damares Alves, Tereza Cristina, né? O ministro do Meio Ambiente, o nosso secretário da Pesca, Jorge Seif. Então, o presidente Bolsonaro elegeu quase todos os seus assessores, o vice-presidente Mourão, eleitos senadores ou deputados federais, ou até governadores, como é o caso do governador Tarcísio, sobre a sua liderança e sobre a sua capacidade de formar líderes. É indiscutível e matemático. Então, por isso que eu estou dizendo, cada um tem a sua característica. Mas 2 grandes políticos, diz o Ciro Nogueira e outros amigos nossos lá, principalmente o Ciro fala muito sobre isso, que nos últimos 100 anos nós tivemos lá Juscelino Kubitschek, né, que criou Brasília, um grande político, está na história, Getúlio Vargas, apesar dos vários períodos, e Bolsonaro e Lula. O nosso problema dessa briga tão grande é que os 2 vivem na mesma época. Então, assim, o Brasil
não se faz política deixando de admitir, deixando de ressaltar o defeito dos adversários, mas é preciso admitir as suas virtudes. Os valores. Então, claro. há uma comunicação e os governos sofrem, de repente, até do mesmo mal, né? O mal daqueles que são covers. Cover é uma coisa, eu respeito todos os covers e tudo, mas eu gosto muito do Roberto Carlos, mas eu não consigo ouvir 2 vezes um CD do cover do Roberto Carlos. Então, na política, a gente tem uma política de cover, tem muito cover. O cara quer ser o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro só tem um. Na história do Brasil só tem um. Lula só tem um. Você não vai ter 2. É uma característica, é um tempo, é a dedicação. Então, a gente espera que cada um com a sua preferência, cada um com a sua crença, com a sua vontade, consiga, né, fazer do Brasil um país melhor. E eu ainda acho que para a eleição de 2026 é aquilo que eu já digo há muito tempo. No Brasil, terceira via é acostamento. Então, a briga vai ser com os 2 mesmo. Não tem terceira via para você. Terceira via é acostamento. Eu também acho. Penso exatamente a mesma coisa. O Eduardo Gomes, senador do Tocantins, nós vamos ter agora em fevereiro assuntos polêmicos e que toda a população está focada, o cigarro eletrônico, enfim, a tua visão, a tua previsão por Fineza. Bom, cigarro eletrônico, que eu tenho até a função de ser relator na CAI. Isso. O enfrentamento não é fingir que vai proibir. Até porque não é uma contravenção. Porque a proibição você tem que exercê-la na sua forma total. E o que existe no Brasil hoje é 7, 8 bilhões por ano de cigarros eletrônicos que você não sabe de jeito nenhum que a pessoa está fumando. Embora tenham 80 países que têm o consumo do cigarro eletrônico liberado e que trazem para o país uma série de... trazem ilegalmente, mas trazem de maneira pessoal, então acabam passando com isso e deixam que o Brasil tenha a sua população fumando uma coisa que não conhece. Eu acho que o cigarro eletrônico não vai receber votação do Congresso Nacional recente, mas que o governo e o Estado brasileiro precisam responder, porque se você parar o Senado Federal, pegar aqueles corredores, os gabinetes, botar todo mundo numa sala e pedir para tirar o vape do bolso, muita gente vai tirar. Eu não fumo, nunca fumei, a minha família, ninguém fuma. Mas se fumar um dia, eu quero saber o que está fumando. Então, esse é um alerta para a Anvisa, para os órgãos de controle, a Polícia Federal tem feito o seu esforço, mas não é suficiente. O Brasil hoje existe uma invasão de cigarros eletrônicos que não vai parar. Para você, os jogos de azar passam no Congresso ou não? Eu acho que vai existir, o Congresso vai fazer uma discussão muito forte entre presença física e controle, como há em alguns países, os cassinos e tudo, e as próprias bets. De uma questão ou a outra vai depender muito de um esforço da área de saúde, da área de segurança pública, da área financeira, que é fundamental, que a gente sabe que existe uma contaminação que é difícil de interpretar. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer política, e você também, ninguém falava de facções criminosas. Hoje em dia, quando a gente fala de juiz, promotor, das forças de segurança, quando eu faço alguma defesa da atividade pública no interior do Brasil, é porque de uns anos para cá, a cidade de 10 mil habitantes já tem as facções todas presentes. E todo mundo correndo risco de vida. É diferente como era antes. Você tinha os crimes no Rio de Janeiro, os crimes de drogas. Hoje é uma coisa que é direta no Brasil inteiro. Então, é um momento de buscar uma revisão da forma civilizada de viver. Bom, agora, o esperadíssimo quadro Defina em uma palavra. Define em uma palavra Luiz Inácio Lula da Silva. Trabalhador. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Patriota. Em uma palavra, Donald Trump. Persistente. Persistente? Persistente. Qualquer um teria desistido no lugar dele. Então é que ele é o primeiro americano a conseguir. Em uma palavra, Macron. Eu acho que é evasivo, na minha opinião. Em uma palavra, Alexandre de Moraes, ministro. Persistente também. Persistente também. É verdade, não desiste, né? Hein? Olha que leva pancada pra caramba. Eduardo Gomes, o outro lado teu, que é maravilhoso, que vale a pena jantar sempre com você, conversar, rir, o teu humor. Letras de músicas, você é letrista. Uma letra sua, por favor. Não, a minha ou que eu gosto?
Primeiro uma sua, depois a que você gosta. Não, eu gosto de uma música chamada Asas, que eu ganhei um festival há 30 anos atrás. Você que escreveu? Eu escrevi. Como é que fiz é a letra? É uma música que falava sobre o comportamento da juventude. É engraçado que foi feita há 30 anos atrás e eu podia fazer amanhã que dava a mesma coisa. Aliás, os nossos grandes letristas, eles têm essa característica. Eu sempre digo a minhas filhas e falo sempre com as pessoas mais jovens, por que nossa geração ela é abençoada e a gente tem muita gente inteligente. Você imagina que se o Raul Seixas começasse a cantar segunda-feira que vem, ele ainda ia ser um dos melhores. Né? Não tenho nenhuma Os dúvida Beatles, disso. A mesma coisa. Então, assim, o que é bom, o que é bom fica. Mas me dá uma canja, me dá um pouquinho dessa letra sua, fala para nós. Não, o público eu falo que apesar do medo que esperamos, apesar dos muros que inventamos para pichar, eu vou continuar a lutar porque tem asas. Asas por detrás desse sonho, desse canto que traz nada mais que você. Então, falo da juventude. É uma música, uma balada muito boa. É uma música que fez um relativo... Ela foi internacionalmente conhecida no Tocantins, então me deu uma projeção. Mas eu tenho grandes amigos músicos, grandes compositores. E gostam Goiás de você, e que te Tocantins tem respeitam. grandes compositores da música popular brasileira. São grandes compositores. Da música sertaneja, não precisa nem dizer, porque a gente é a meca da música hoje, com Jorge Mateus, com Henrique Juliano, que são grandes artistas, né? E os antigos, né? Leonardo, Chitãozinho Chororó, Bruno e Marrone. Então, né? A minha letra do mundo é My Way, com certeza. de Frank Sinatra. Ou seja, eu fiz tudo do meu jeito. Para mim não tem letra igual aquela. Espetacular. Qual que é a maior sua? Espetacular. Eu não tenho uma maior, porque como tenho sou quase que escravo musical, mas eu colocaria aí Garota de Ipanema, a maior cantada até hoje, né? que não tem risco, né? E nós temos várias letras. Caetano Veloso tem músicas belíssimas. Peninha é um gênio, né? Gênio. Que sabe ler o cotidiano. Caetano, inclusive, gravou o Peninha. A música sozinho na verdade, é uma inconfidência do Peninha, que ouviu a filha na extensão de telefone brigando com o namorado e fez uma música maravilhosa como é a música Sozinho. Então, nós temos... O brasileiro sabe contar a sua história com letras e música é uma coisa muito importante, porque a música convive com tudo. Daqui a pouquinho vai passar o caracteres do programa e vai ter uma música no fundo. Agora já vai chegar. Eu até vou desafiar os artistas brasileiros para depois... A música te aproxima de Deus. Preparar uma música para o podcast. Né? Preparar uma. Antigamente, os programas de televisão, no tempo que eu via o Cajuru, que eu era pequeno, eu acompanhei ele desde pequeno. Pode me chamar de As velho. músicas tinham, os programas tinham trilha, né? É tinham verdade. Trilha. Então, nós vamos fazer uma música para o Cajuru. Pode ficar liberado aqui na Rede TV. Liberado, a música te aproxima de Deus, essa é a verdade. E meu pai dizia o seguinte, que a música convive com todas as atividades. Você pode estar dirigindo e ouvindo música, pode estar trabalhando ouvindo música, ou vendo televisão e ouvindo música. Ela consegue conviver com todas as outras artes. Muito bem colocado. Para fechar, em uma palavra, Eduardo Gomes. Amigo, que gosta de ser amigo. E eu tenho o maior prazer de ser seu amigo, de ser seu companheiro e de admirar a sua postura política, a forma democrática como você trabalha e a forma como você, quando sobe na tribuna, só acrescenta. Obrigado. Foi um privilégio. Obrigado. Muito obrigado, senador Eduardo Gomes. Obrigado. Um abraço para todo o nosso querido estado do Tocantins e a todos, Deus e saúde. Ano novo mais justo, mais amoroso, com mais felicidade e até o próximo domingo com mais uma edição semanal do Podcast Liberados, a emissora que mais cresceu nesses últimos 25 anos. Agradecidíssimo. Ter seu veículo a 50 km por hora é como cair do sexto andar. 98% dos acidentes são fatais. Se a velocidade for 100 km por hora, é como cair de um prédio de 14 andares. E quando a batida é frontal, em menos de um segundo o veículo estará destruído, sem chance para qualquer reação. A colisão de veículos acima de 50 km por hora vai deixar morte ou sequela grave. Muitos pacientes em reabilitação são vítimas do trânsito. Uma irresponsabilidade que muda toda a rotina da família para o resto da vida. Caia na real. Velocidade mata. Respeite as leis de trânsito. Detran, Governo de Goiás.
Goiás inteiro acaba de ver mais uma edição semanal do programa Pode Cá, liberados pela Fonte TV em todo o estado de Goiás, nos canais 5.1 e 15.1 abertos e para o Brasil inteiro na Sky. Até o próximo domingo com o ex-presidente José Sarney.